Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos resolver a nossa primeira lista de exercícios que trabalha balanceamento de equações e também as classificações das reações químicas. Se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a sua dúvida nos comentários ou entrar em contato pelas nossas redes sociais. Aqui estão as nossas redes sociais para caso você tenha alguma dúvida, queira mandar alguma mensagem, que a gente responde quando possível. Então aqui está meu Instagram e também o e-mail profissional. Então vamos lá? Pegue aí seu caderno, pegue a lista aí para você poder começar a resolver com a gente e tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Bom, a nossa primeira questão pede para que a gente faça o balanceamento das equações utilizando os menores coeficientes estequiométricos inteiros. Então aqui a gente vai precisar usar os números inteiros e depois fazer a soma dos coeficientes. Então aqui temos a nossa primeira equação. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar daquela sequenciazinha que eu passei para vocês em sala. Qual é a melhor forma da gente começar o balanceamento? Então sempre vou deixar aqui no cantinho a sequência que a gente vai usar, que é o macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio. Então a gente vai tentar seguir esta ordem. Ao longo das questões a gente vai perceber que uma vez ou outra a gente pode variar um pouquinho essa ordem, mas essa ordem aqui é o nosso primeiro caminho, ok? Então vamos lá. Como que a gente faz para resolver isso daqui? A gente vai lembrar sempre da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de átomos que tem de um elemento antes da seta tem que ser igual à quantidade de átomos deste mesmo elemento após a seta. Então, geralmente eu traço aqui uma linha e a gente vai analisando elemento por elemento, procurando primeiro quem é metal. Quando você olha esta equação aqui, o primeiro metal, o único metal que nós temos é o ferro, Fe. E aí a gente vai contar quantos Fes tem de cada lado. Quando você vem aqui, antes da seta, tem 2 átomos de ferro. Após a seta, também temos 2 átomos de ferro. Bom, o ferro já está balanceado, está na mesma quantidade dos dois lados. Logo, não precisamos fazer nada. Então a gente vem aqui na frente da molécula e escreve o número 1. Esse número 1 aqui representa que já olhamos esta molécula e ela já está devidamente balanceada. Vamos para o próximo elemento, o nosso ametal, que aqui no caso a gente deixa carbono, hidrogênio e oxigênio, também são ametais, mas a gente deixa por último porque eles aparecem em maior quantidade. Então a gente vai para a letrinha sem ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui na nossa questão é a letra S. O enxofre antes da seta só tem 1. O enxofre após a seta, ele está aqui, Só que aqui a gente tem que ter cuidado, porque existe um parênteses. E fora do parênteses tem um númerozinho. O que esse número quer dizer? Ele quer dizer que ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então aquele 3 pertence ao enxofre também. Então aqui nós temos 3 átomos de enxofre. E agora, antes da seta tem apenas 1. Após a seta tem 3. Temos que igualar. Para igualar, vamos sempre multiplicar um dos lados por um fator que vai deixar essa igualdade aqui, vai deixar esses dois lados em igualdade. Então, 1 vezes que número que vai dar 3? Então, 1 vezes 3 vai ficar igual a 3. Então, eu venho aqui na frente da minha molécula e escrevo o número 3. Pronto, agora o S já está equilibrado. Vamos agora para o carbono. Então a gente vem aqui, carbono. Depois da seta, tem um átomo
de carbono. Antes da seta, temos que lembrar aqui, ó, tem o parênteses, esse número aqui está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, temos 3 átomos de carbono. Para manter a igualdade, eu venho aqui nos produtos e multiplico por 3. Então, ó, multipliquei aqui por 3. Agora, estamos em igualdade. Agora, a gente vai para o próximo elemento, que é o hidrogênio. Antes da seta, ó, eu tenho 2 hidrogênios aqui, só que tem um número 3 aqui na frente multiplicando. Então, é 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Depois da seta, temos apenas 2. Então, para o 2 virar 6, a gente vem aqui, ó, multiplica por 3. Então, ó, vem aqui e multiplica por 3. Só ajustar aqui. Pronto. Já não há mais espaço para colocar nenhum coeficiente, mas ainda falta avaliar o oxigênio. Vocês vão reparar que muitas vezes o oxigênio vai ser o nosso fiel da balança. Nós vamos utilizar o oxigênio para confirmar que o nosso balanceamento está correto. Então, ó, vamos contar quantos oxigênios tem antes da seta. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9 oxigênios. Mais, aqui tem 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, antes da seta temos 21 átomos de oxigênio. Após a seta, temos que ter também 21 átomos de oxigênio. Então, vamos contar. Ó. Aqui dentro tem 4 vezes o 3 aqui de fora, 12. Mais, aqui tem 2 vezes o 3 aqui na frente, 3 vezes 2, 6. E aqui, ó, tem 1 vezes o 3 aqui da frente, 3. 12 mais 6, 18. Mais 3, 21. Pronto. O oxigênio também está balanceado. Para finalizar a questão agora, basta a gente calcular a soma dos coeficientes. Coeficientes são esses númerozinhos aqui, ó. Os números que nós utilizamos para balancear a equação. Então, vai ser 1 mais 3 mais 1 mais 3 mais 3. Então, 3, 6, 9, 10, 11. Então, a soma é 11. Pessoal, daqui para frente, iremos usar este mesmo procedimento em todas as equações, ok? Sempre avaliando quem primeiro é metal, seguindo a metal, igualando cada um dos lados. Claro, uma letra vai diferenciar um pouco da outra, às vezes, em um ajuste, um pequeno ajuste, e aí a ideia é que ao longo dessas 26 letras que faremos, a gente pegar todas as possíveis variações que podem acontecer, ok? Qualquer dúvida, vai deixando mensagem aí nos comentários. Próxima questão. Bom, estamos aqui agora na próxima questão, e como sempre, ó, sempre você chega, não esquece a sequência, a gente sempre vai colocar aqui do lado a sequência que vamos utilizar. Então, ó, primeira coisa, vem aqui na setinha, faz ali a nossa divisão e avaliamos. Tem algum metal nessa equação? Se você avaliar lá na tabela periódica, vocês vão ver que o bário, o Ba, número 56 da tabela, está lá na segunda coluna da tabela, sexta linha. Ele é um metal alcalino terroso. Então a gente vai começar por ele. Antes da seta eu só tenho um átomo de bário. Depois da seta eu também só tenho um átomo de bário. Então onde tem o bário eu venho aqui, ó, e ponho o número 1. Próxima letra. A gente vai deixar carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Só que aqui agora a gente vai chegar numa situação. Temos duas opções, ó, o nitrogênio e o cloro.
Qual das duas a gente vai usar para começar? Aqui, quando você tem um empate, seja entre metais ou entre ametais, qual vai ser o nosso critério? Vamos olhar para cada letra que está empatada e ver qual é aquela que aparece com o maior índice. Índice é aquele númerozinho que fica na frente da letra. Ó, o índice do N aqui é 1, não tem nada, então é 1. O índice do N aqui também é 1. Olha o cloro. O índice do cloro aqui é 1. Quando você olha, antes da seta, né, é 1. Quando você olha o cloro nos reagentes, o índice do cloro aqui nos reagentes é 2. Ou seja, o cloro apareceu com o maior número, o maior índice. Então é por ele que a gente vai começar. Então a gente vem aqui, ó, o cloro, antes da seta ele aparece com 1. O cloro, depois da seta, aparece com 2. Então, para ficar igual, eu venho aqui nos reagentes e multiplico por 2. Venho aqui na frente, ó, e ponho o 2. Agora podemos ir para o nitrogênio. Professor, se eu tivesse começado pelo nitrogênio, daria errado? Não. Só que você ia começar pelo nitrogênio, depois ia ter que voltar para corrigir. Então você teria que apagar, dar uma ajustada. Então esse daqui é um mecanismo que você consegue perceber ao longo do tempo. Ah, se eu fizer sempre aquele que aparece com o maior número, eu não tenho que ficar corrigindo ao longo do processo. Na maioria das vezes funciona, tá? Então, ó, nitrogênio, agora aqui, ó, eu tenho 2 antes da seta. Depois da seta, eu só tenho 1. Para ficar igual, a gente vem aqui, ó, e multiplica por 2. Já olhamos os metais, finalizamos os ametais, não tem carbono, então a gente passa para o hidrogênio. E o último que vamos fazer é o oxigênio. Aqui temos que ter um cuidado, porque o hidrogênio ele vai aparecer em mais de uma molécula. Então a gente tem que contar como um todo. Antes da seta, quantos hidrogênios nós temos? Aqui nessa primeira molécula, nós temos, ó, 4 hidrogênios vezes 2. Então temos 8. Mais. Tem parênteses. O que quer dizer o parênteses? Quer dizer que esse 2 aqui do lado de fora é de todo mundo. Então aqui nós temos 2 hidrogênios. Ao todo tem 10 hidrogênios antes da seta. Após a seta tem que ter também 10 hidrogênios. Cuidado, já tem hidrogênio aqui, ó. 3 vezes 2 já temos 6. Precisamos somar com um número aqui, para dar 10. 6 mais quanto que dá 10? 4. Então, ó, aqui tem 2 hidrogênios, mas eu preciso que tenha 4. Eu vou pegar esse 2, multiplicar por um número para dar 4. Que número é esse? 2. Porque aí agora, ó, aqui eu tenho 6 hidrogênios, e aqui, ó, mais 2 vezes 2, 4, que também vai dar 10. Como eu falei, vamos usar o oxigênio apenas para confirmar que o nosso balanceamento está correto. Antes da seta, 2 oxigênios. Depois da seta, também 2 oxigênios. Para fechar com chave de ouro, a gente vem aqui, ó, e calcula a soma. 2 mais 1, mais 1, mais 2, mais 2. Então, ó, 2, 3, 4, 6, 8. A soma desse balanceamento é igual a 8. Pessoal, até aí tudo tranquilo? Vocês vão reparando que as nossas resoluções são todas na mesma maneira, seguindo sempre esse mesmo script. Começa pelo metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio, fazendo dessa mesma maneira. É um trabalho de repetição até quando você conseguir, quando você perceber, você já está fazendo de forma automática. Ok? Faz o print aí e vamos para a próxima questão.
Então, pessoal, letra C. Temos aqui, ó, cloreto férrico mais soda cáustica, dando hidróxido férrico mais sal de cozinha. Primeira coisa, colocar a sequência que a gente vai usar, ó. Seguir ali, ó, o macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui temos dois metais, o ferro e o sódio. E aí, se você olhar, usando aquela regrinha que a gente falou na questão anterior, quem aparece com o maior índice? O maior índice do ferro é 1. O maior índice do sódio também é 1. Então, tanto faz por qual você vai começar, tá bom? Então, começando aqui pelo ferro, que está na ordem. Eu tenho um ferro antes e um ferro depois. Próximo, sódio. Tem um átomo de sódio antes da seta e um átomo de sódio depois da seta. Então você vem aqui, ó, escreve o número 1. E aí, vamos para o próximo, ametal, o cloro. O cloro, temos 3 cloros antes da seta e apenas um cloro após a seta. O que a gente faz? Vem aqui depois da seta e multiplica por 3. E aí que gera um probleminha. Eu já tinha colocado um número aqui. Pessoal, esse método se chama método das tentativas. Então, vai ser comum, uma vez ou outra, você colocar um número e ao longo do processo você tem que modificar esse número. É tentativa e erro, ok? Então, você vem aqui, ó, onde eu já tinha colocado o número 1, eu vou apagar e vou escrever o número 3 agora. Só que temos que lembrar de uma coisinha. Quando a gente modificar esse número, nós vamos alterar também os outros elementos que estavam ali naquela molécula. Por exemplo, olha agora, o sódio, que eu já tinha olhado antes, mudou de quantidade. Antes tinha 1, agora ó, tem 3. Então eu vou ter que vir aqui do outro lado e corrigir o sódio. O sódio aqui só tem 1. Então, para ficar igual, eu vou multiplicar este sódio aqui por 3. Então, onde eu tinha 1, eu apago e escrevo agora o número 3. Dando sequência agora, ó, hidrogênio. 1 vezes 3, 3. Do outro lado, o parênteses aqui, ó, toda vez aparece parênteses. Só não esquecer. Parênteses quer dizer que está multiplicando todo mundo que está dentro. Também tem 3. E o oxigênio, 3 de um lado, 3 do outro. Soma dos coeficientes. 1 mais 3 mais 1 mais 3, que vai dar 8. Essa daqui era uma para mostrar que às vezes a gente vai começar colocando um número e vamos ter que modificar ao longo do processo, ok? Vamos tirar o print aí. Próxima letra. Pessoal, próxima letrinha aqui, letra D. Essa daqui, ó, sempre a mesma coisa, colocamos a sequência que vamos utilizar. Essa daqui não tem metal, então a gente vai direto para carbono. Então aqui, ó, carbono. Antes da seta temos 2 carbonos. Após a seta, apenas 1. Para ficar igual, multiplicamos por 2. Então você vem aqui, ó, na frente da molécula, põe um 2, nessa outra 1. Hidrogênio. Antes da seta temos 6 hidrogênios. Após a seta, apenas 2. Para ficar igualado, o 2 para virar 6 multiplica por 3. Então você vem aqui, ó, na frente, põe o número 3.
E por fim, avaliamos o oxigênio. Aqui tem 2 antes da seta. Após a seta tem oxigênio em 2 moléculas. Então temos que avaliar quantos oxigênios tem ao todo. 2 vezes 2, 4. Mais, aqui ó, tem 3 oxigênios na água. 1 vezes 3, 3. Então ao todo temos 7 moléculas de oxigênio. Para ficar igualado, para o 2 virar 7, a gente tem que multiplicar por 7 sobre 2. Ou 3,5, caso queira, tá? Então, ó, vou colocar aqui o 7 sobre 2. Bom, está correto o nosso balanceamento? Sim, está correto. Todos os elementos estão na mesma quantidade, antes da seta e após a seta. Porém, há um detalhezinho aqui, ó. Quando você lê a questão, utilizando os menores coeficientes estequiométricos inteiros, a questão pediu para que a gente utilize apenas números inteiros. Então, temos que fazer algo para corrigir, porque não estamos usando os números inteiros. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar toda a sua equação, que já está balanceada, e vai multiplicar por 2. Quando você fizer isso, você vai chegar nisso daqui, ó. Deixa eu reescrever aqui a equação. C2H6 mais O2 virando CO2 mais água. Então agora, ó, o 1 vezes 2 vira 2. 7 sobre 2 vezes 2 vira 7. 2 vezes 2 vira 4. E o 3 vezes 2 virou 6. Pronto, esta aqui é a nossa equação balanceada apenas com números inteiros. Então a gente pode vir aqui agora e fazer a soma. A soma é 2 mais 7 mais 4 mais 6. Vai ficar 10, 12, 19. Então, essa daqui era uma questãozinha simples, porém, bastava que a gente lembrasse dessa informação, que quando cair uma situação em que vai dar fração ou número com vírgula, depende do que você escolher, basta que ao final do processo, se a questão pedir apenas números inteiros, você multiplique todos os membros da equação por 2, ok? Faz o print e partiu letra E. Pessoal, essa aqui é uma reaçãozinha bem famosa aqui na química, permanganato de potássio reagindo com ácido sulfúrico. Então, a primeira coisa, a sequência que a gente vai utilizar. Todas as vezes vamos estar escrevendo. A gente faz aquela divisãozinha aqui dos membros e começamos. Aqui, mesma coisa, temos 2 metais, o K, que é o potássio, e o Mn, que é o manganês. Tanto faz por qual você vai começar, porque ambos aparecem com maior índice igual a 2. Então, empatou, você pode começar por qualquer um deles. Então, começando aqui pelo K. Antes da seta tem apenas um K. Depois da seta temos 2. Para ficar igual, basta multiplicar o fator 2 aqui antes da seta. Agora a gente passa para o outro metal, o manganês. Agora temos 2 manganês antes da seta e 2 manganês após a seta. Já está igualado, basta multiplicar aqui por 1. Agora vamos para o enxofre, o S, que é o nosso ametal. Antes da seta tem 1 e após a seta também já tem 1. Já está igualado, basta vir aqui ó, na frente e colocar o número 1. Hidrogênio e por último o oxigênio. Hidrogênio antes da seta só tem 2.
após a seta, também já tem 2. Então, ó, só colocar o número 1. E o oxigênio, agora é só para a gente confirmar. O oxigênio, se você contar, ó, 4 vezes 2, 8. E aqui tem 4. Então, ao todo, antes da seta, temos 12 oxigênios. E após a seta, tem 7 aqui no primeiro membro, mais 4 aqui no segundo membro, e por fim tem 1 na molécula de água. Então o oxigênio também deu 12. Então a nossa equação está balanceada. Fazendo a soma aqui dos coeficientes, temos que 2 mais 1 mais 1. Então, ó, 3, 4, 5, 6. Então a soma aqui deu 6. Então a nossa equação está balanceada. Faz o print. Próxima questão. Letra F. A gente marca aqui a nossa sequência: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Começando pelos carbonos. Antes da seta, 4 carbonos. Depois da seta, apenas 1. Então, basta vir aqui, ó, depois da seta, e multiplicar por 4. Antes da seta, multiplica por 1. Agora, próximo elemento, hidrogênio. Antes da seta, tem o 10. Depois da seta, apenas 2. Para ficar igual, multiplico por 5. 5 vezes 2, 10. E aí a gente vem para o oxigênio. Antes da seta tem 2. Depois da seta, 4 vezes 2 no primeiro membro, 8. Mais 1 vezes 5 aqui no segundo membro, 5. Ao todo temos 13 oxigênios. 2 vezes quanto que dá 13? 6,5. Aqui você podia escrever 13 sobre 2. É a mesma coisa, ok? Já vimos que situações assim não vai poder acontecer. Então a gente vai pegar a nossa equação e multiplicar por 2. Quando a gente multiplicar essa equação por 2, vai ficar, né, escrevendo aqui de novo a equação, um vezes 2, 2. 6,5 vezes 2, 13. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Fazendo aqui a soma, 2 mais 13, mais 8, mais 10. Ó, 10, 20, 33. Certinho? Faz o print. Próxima letra. Outra reaçãozinha aqui, ó. Nossa sequência: metal, ametal, carbono, hidrogênio. Faz aqui a divisão aqui. E começamos pelo metal. Quem é metal? O sódio, Na. Antes da seta tem 1 sódio. Após a seta tem 3. Para ficar igual, eu venho aqui antes da seta e multiplico por 3. Agora a gente passa para a próxima letrinha, que é o fósforo, P. Antes da seta tem 1 fósforo. Depois da seta também tem 1. Então você vem aqui e põe o número 1 e já está tudo certo. Hidrogênio. O hidrogênio, antes da seta, ele aparece em 2 moléculas. Tem 3 aqui no H3PO4, o ácido fosfórico, mais 1 vezes 3,
tem 3 aqui na soda cáustica. Então, ao todo, temos 6 hidrogênios. Depois da seta, temos hidrogênio ali na água. Então, temos 2 hidrogênios. Para virar 6, a gente multiplica por 3. E o oxigênio, para a gente confirmar e comemorar que está tudo certo. 4 oxigênios na primeira molécula, mais 3 oxigênios aqui na segunda molécula, dando um total de 7. Depois da seta agora, 4 oxigênios na primeira molécula, mais 1 vezes 3 aqui na segunda molécula, 3. Então, o total também deu 7. Calculando a soma dos coeficientes, 1 mais 3, mais 1, mais 3, que vai dar um total de 8. Certo? Próxima questão, faz o print rapidinho. Bom, aqui a decomposição da glicose. Nessa daqui, vamos usar a mesma sequência. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Começando pelos carbonos. Antes da seta, temos 6 carbonos. Depois da seta, temos carbono em 2 moléculas. Então, neste caso, quando você começa pelo carbono, você vai ter um problema. Que número que a gente vai colocar aqui no início que não vai atrapalhar aquele outro? Então, essa daqui é um caso para você olhar. O carbono não é uma boa opção para a gente começar. Você pode até pensar, tentar colocar um número aqui e ajustar, só que vai te dar trabalho. E o nosso objetivo é tentar resolver as questões da forma mais rápida e simples possível. Então, o carbono não é uma boa opção porque ele tem ele aparece em uma molécula antes da seta e em 2 moléculas depois da seta. Então, ele torna um pouco inviável nesse momento. Então, a gente vai para uma próxima letra. Aí a gente vai pensar. Para facilitar, a gente vai tentar escolher uma letra que aparece apenas uma vez antes da seta e uma vez só depois da seta. Se você avaliar agora, você vai ver que letra é essa? O hidrogênio. Então vamos aqui para o hidrogênio. Então a gente deixa o carbono aqui, vou até riscar o carbono, porque ele deu um probleminha ali no início. Então eu venho aqui para o hidrogênio. Primeiro, eu tenho 12 hidrogênios antes da seta. Depois da seta, eu só tenho 6. Para ficar igual, eu multiplico aqui por 2. Então, aqui vai ficar um 2 aqui e um 1 aqui na frente. Agora que eu consegui já resolver o hidrogênio, o carbono agora facilita. Carbono, antes da seta, eu tenho 6. Depois da seta, eu tenho, aqui na primeira eu tenho 2, mas já multipliquei por 2. Eu tenho 4. Como eu quero que tenha 6, eu preciso somar quanto? 2. Então aqui, onde só tem 1, eu multiplico aqui por 2. E aí eu consigo resolver essa situação. Olha como deu certo. Olha o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 6. Depois da seta, aqui eu tenho, na primeira molécula, eu tenho 1 vezes 2, 2. Mais, aqui na segunda molécula, eu tenho 2 vezes 2, 4. Totalizando 6 também. Então, aqui, a nossa equação agora está balanceada. Por isso que eu falei, essa sequência aqui do macho funciona em 95% dos casos. Pode ter um caso ou outro que a gente vai inverter uma ordem. Mas se você sempre começar por ela, metade dos seus problemas já foram resolvidos. Então aqui a soma deu 5. Printou. Letra J. Atenção. Se você está com aquela lista que eu entreguei na sala, tinha um errinho que estava faltando esse mais oxigênio para você conseguir balancear corretamente a equação. Ok? Então,
Aqui você tem dois metais, né? Escrever aqui a nossa sequência: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, e aqui, se você olhar os índices, todos os metais têm o maior índice igual a 2. Então, tanto faz por qual deles você vai começar. Então, a gente começa aqui pelo K. Tem 2 depois da seta e 2 antes da seta também. Então, o K já está igualado. Se você partir para o próximo elemento, que é o cromo Cr, tem 2 cromos depois da seta e 2 cromos antes da seta. Então, o cromo também já está balanceado. Próxima letrinha, enxofre, que é o S. O enxofre, antes da seta, só tem 1. Depois da seta, eu tenho um enxofre no K2SO4, mas também tem enxofre ali no Cr2SO4-3. Aí lembrando, esse parênteses quer dizer que esse 3 multiplica todo mundo ali. Então eu tenho 3 enxofres aqui no Cr2SO4-3. Então, ao todo, nos produtos, eu tenho 4 átomos de enxofre. Para o 1 virar 4, a gente multiplica por 4. Então vem aqui, ó, põe o númerozinho 4. Agora a gente vem para o hidrogênio. Temos 8 hidrogênios antes da seta e só 2 depois da seta. Então aqui você multiplica por 4. E agora a gente usa o oxigênio para confirmar. Temos 7 oxigênios na primeira molécula aqui. 4 vezes 4, 16 oxigênios na outra molécula, dando um total de 23. Contando os oxigênios depois da seta. 4 oxigênios na primeira molécula, mais 3 vezes 4, 12 na segunda molécula, mais 4 na molécula de água. Aqui já deu 20. Como eu quero ter 23, eu tenho que pensar em um número que quando eu multiplicar pelo 2 aqui do oxigênio, vai dar 3. Que número é esse? 1,5. Aí a gente cai naquela mesma situação. Você vem aqui e vai multiplicar essa equação todinha por 2. Então a gente vai reescrever, ó, K2Cr2O7 mais ácido sulfúrico, virando K2SO4. Deixa eu apagar aqui. K2SO4 mais Cr2SO4-3 mais água mais oxigênio. Quando você fizer o balanceamento, é só pegar aqueles números antes e multiplicar tudo por 2. O 1,5 vezes 2, 3. E aí a gente faz a soma aqui dos nossos coeficientes. Vai ficar 2 mais 8 mais 2 mais 2 mais 8 mais 3. Então, ó, 10, 25. Printou e vamos para a próxima letra. Outra equaçãozinha, reação aqui, ó, só para lembrar, reaçãozinha de dupla troca. A gente começa aqui, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Faz a nossa divisãozinha. E aqui, por qual metal a gente começa? Vamos começar por aquele que aparece com maior índice, o Ca. O índice aqui é 1 antes e depois da seta. O alumínio, o maior índice que apareceu foi o 2. Então a gente começa pelo alumínio.
Alumínio tem 2 antes da seta e só 1 depois. Então já vem aqui, ó, depois da seta, multiplico por 2. Ca. Quantos CAs tem antes da seta? Ca, que é o cálcio, tem 1. Depois da seta, também tem 1. Então o cálcio já está aqui igualado. Vamos aqui para o enxofre. Lembra que o enxofre, esse 3 multiplica todo mundo que está dentro. Então o enxofre aqui tem 3. Depois da seta, o enxofre só tem 1. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 3. E novamente, quando eu multiplicar por 3, ó, já tinha colocado um número aqui. Eu vou apagar e escrever um novo número. E agora eu vou ter que ajustar aquele que a gente bagunçou agora, que era o cálcio. Então eu venho aqui e reescrevo o cálcio, que agora eu tenho que olhar ele de novo. Quantos cálcios eu tenho aqui depois da seta? 3. Antes da seta só está com 1. Então eu venho aqui agora e multiplico por 3. Dando sequência agora, hidrogênio e por último o oxigênio. Hidrogênio, aqui eu tenho, lembro, parênteses, multiplica todo mundo. Eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Tudo ok. E o oxigênio eu tenho 4 vezes 3, 12, mais 6. Então eu tenho 18 oxigênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então depois da seta eu também tenho 18 oxigênios. Então nossa equação está balanceada. A soma aqui vai dar 1 mais 3 mais 2 mais 3. Então, ó, 5, 8. A soma aqui deu 9. Próxima letrinha. Li. Vem aqui, ó. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso aqui só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, carbono 9 antes da seta, 1 depois da seta. Para ficar igual, a gente multiplica por 9. Então você vem aqui, 9 aqui e 1 aqui. Hidrogênio 18 antes da seta, depois da seta só tem 2. Para o 2 virar 18, a gente multiplica também por 9. Então você vem aqui, põe o 9. Para finalizar, o oxigênio. Olha depois da seta primeiro. Depois da seta tem 9 vezes 2, 18. Mais, na água tem 1 vezes 9, 9. Então temos 27 oxigênios. E aí, repare, eu já tenho 1 aqui na primeira. Então eu tenho 1 mais, eu vou pensar em um número que no final vai dar 27. Que número é esse? Tem que ser o número 26. Então eu vou pensar um número que 2 vezes esse número vai dar 26, que é o número 13. Então agora, se você avaliar, ó, 13 vezes 2, 26, mais 1, 27. Nossa equação está balanceada. A soma aqui vai dar 1 mais 13, mais 9, mais 9. Então, ó, 13, 14, 23, 32. 18, 28, 31, 32. Certinho. Próxima letrinha. Vamos
lá, pessoal, passamos já da metade, guerreiros. Então, ó, a gente usa aqui a sequência, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, e começamos aqui, ó, carbono tem 6 antes e apenas 1 depois. Para ficar igual, multiplicamos por 6. Então, ó, hidrogênio tem 6 antes e 2 depois. Então, para ficar igual aqui, ó, a gente multiplica por 3. E agora a gente conta os oxigênios. Tem 2 antes e depois tem 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Para o 2 virar 15, a gente vai multiplicar por 7,5 ou 15 sobre 2. Escrever a fração aqui só para você lembrar que pode ser fração também. 15 sobre 2. Não podemos ter, nessa questão, não permite que a gente tenha números quebrados. Então a gente pega essa equação toda e multiplica por 2. Então, ó, C6H6 mais O2 virando CO2 mais água. Multiplicando por 2, ó, 1 vezes 2, 2. 15 sobre 2 vezes 2 dá 15. 6 vezes 2 dá 12. E 3 vezes 2 dá 6. Então, a soma vai ser 2 mais 15 mais 12 mais 6. Então, ó, 17 mais 12, 29. 29 mais 6, 35. Ó, 18, 20, 35. Tranquilo? Passamos da metade. Próximo. Mais umazinha aqui. Uma outra reação de dupla troca. Nossa sequência, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente faz nossa divisãozinha aqui. Aqui temos 2 metais. E qualquer um que você escolher vai dar certo, porque os dois aparecem com maior índice igual a 2. Então, começando aqui pelo ferro. Antes da seta, 2 ferros. Após a seta, apenas 1. Então, para ficar igual, multiplicamos aqui por 2. E antes da seta, por 1. Próximo, o K. Antes da seta temos 1 e após a seta temos 2. Então, multiplicamos antes da seta por 2. Aí agora a gente vai para o S. O S, temos que olhar, ó, antes da seta temos 3. Depois da seta, 1. Então, para ficar igual, multiplica por 3. Aí aqui de novo, vamos ter que apagar o que já fizemos e escrever o novo número, que agora é o 3. E aí a gente vai voltar no potássio que a gente já tinha olhado. Mas a gente olha de novo. 3 vezes 2 agora tem 6 potássios do lado de cá. Do lado anterior só tinha 1. Esquece esse número que a gente colocou aqui, porque já não vai estar mais correto. O que a gente vai ter que fazer? Para o 1 virar 6, multiplicar por 6. Então a gente vem aqui e põe o número 6. Agora, já olhamos o potássio novamente, vamos para o hidrogênio e depois o oxigênio. Hidrogênio só tem 6 aqui, 1 vezes 6. Depois da seta tem aqui, ó, no primeiro, o parênteses. Lembrando, esse parênteses pertence a todo mundo. Então temos 6 hidrogênios também. E o oxigênio, ó, 4 vezes 3, 12.
mais 6. Então, temos 18 oxigênios antes da seta. Depois da seta, aqui na primeira molécula, temos 6. E na segunda molécula, temos 4 vezes 3, 12. Também totalizando 18. Então, a soma aqui dos coeficientes vai ser 1 mais 6 mais 2 mais 3, 7, 10, 12. Letra O agora. Pessoal, essa letra O aqui é bem legal. Então, ó, a gente põe a nossa sequência e a gente começa aqui a brincar. Essa daqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, tá? Por um fator. Não tem problema se você seguir a sequência, vai chegar na mesma resposta, porém você vai ter que apagar no meio do processo, vai ter que apagar e reescrever. Então, a experiência já me mostra que quando eu bato o olho nessa aqui, eu já sei que eu vou ter que mudar um pouco a minha dinâmica. Então, como que eu sei que eu posso fazer isso sem dar muito problema? Repare, eu tenho 2 metais para começar, só que um desses metais está sozinho. Então, sempre que eu tiver uma molécula sozinha, eu deixo ela para o final, porque não vai interferir em outro elemento, né? Então, vamos deixar o Na por último. Vamos fazendo as outras letras e ver como resolve. O K, eu tenho 1 antes da seta e 2 depois. Para ficar igual, eu venho aqui e multiplico por 2. Esquece o Na, deixa ele sozinho ali no canto. Próximo, o N. Antes da seta, tem 2. Depois da seta, também tem 2. Então, o N já está certo. Agora vamos para o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 6 oxigênios. Depois da seta, esqueci de colocar aqui o número 1, eu já olhei esse lado aqui, ó. Eu tenho que ter 6. Nessa primeira, eu não sei quantos oxigênios eu vou ter, mas aqui na segunda, eu já sei que eu tenho 1. E essa soma tem que dar 6. Então, esse valor aqui tem que ser 5. Então, eu venho aqui e ponho uns 5 oxigênios. Só que agora, vamos contar agora sim, a gente tem que olhar o Na. O Na aqui agora eu tenho 5 vezes 2, 10. E antes da seta, eu só tenho 1. Então, eu venho aqui e multiplico por 10. Resolvido, a soma vai ser 10 mais 2 mais 5 mais 1 mais 1. 10, 12, 15, 16, 17. Opa, 12, 17, 18 e 19. Então essa aqui era para mostrar. Quando tiver um elemento sozinho, pode deixar ele por último, que vai até te facilitar na hora de resolver. Próxima letra. Letra P. A gente põe nossa sequência. Divide aqui. E começamos. Carbono tem 5 antes da seta e 1 depois da seta. Basta você vir aqui e multiplicar por 5. Hidrogênio tem 12 antes da seta e 2 depois da seta. Para ficar igual, multiplica por 6. E aí a gente vem para o oxigênio. O oxigênio tem 2 antes da seta. Depois da seta tem 5 vezes 2, 10. 6 vezes 1, 6. Tenho 16. Então, basta para o 2 virar 16, multiplicar por 8. Resolvido isso aqui, ó, a soma vai ser 1 mais 8
mais 5, mais 6. 9, 14, 20. Então, 11, 12, 20. Certinho. Rapidinho é essa. Vamos para a próxima letra. Letra Q. Então, ó, a gente segue a nossa sequência sem erro. Então, aqui, ó, primeira letrinha que a gente vai começar, o S, enxofre. Tenho 2 enxofres antes e só um depois. Então, vem aqui, multiplico por 2. Agora o carbono. Carbono tem um antes e um depois. E aí, para finalizar, o oxigênio. Tenho 2 antes. Oxigênio. Temos 2 antes e 2 na primeira molécula, mais 4 na segunda. Então, 6 depois. Então, para o 2 virar 6, a gente multiplica por 3. A soma vai ficar 1 mais 3 mais 1 mais 2 vai dar 7. 3, 4, 1 mais 3, 4, 5, 7. Isso aí. Próxima letrinha. Bora, pessoal, estamos quase acabando a primeira questão. Seguindo a nossa sequência de sempre. Divide aqui. Então, ó, primeiro elemento que vamos olhar é um metal. Pb é o metal chumbo. Antes da seta temos um chumbo. Após a seta também temos um. Então basta deixar tudo como está. Tem outro metal aqui que é o potássio. Tem um potássio antes, um potássio depois. Então o potássio também já está igualado. Nitrogênio. Agora, ó, temos que ter cuidado aqui com parênteses. Nitrogênio. Temos 2. E depois da seta, apenas 1. Então, a gente vem desse lado aqui, multiplica por 2. O que a gente já tinha colocado, a gente apaga e corrige. Então, aqui, ó, 2. Ah, mas eu já olhei o potássio, então vamos olhar de novo. Potássio agora ali tem 2. Do lado de cá, só tem 1. Então, a gente vai multiplicar ele por 2. Apaga o que você tinha posto antes e escreve o 2. E agora a gente vai olhar o I, iodo. Antes da seta tem 2, depois da seta também tem 2. Para finalizar, oxigênio. Para finalizar aqui, ó, o oxigênio. Antes da seta tem 6. Depois da seta, 3 vezes 2, também tem 6. Então, a soma dessa aqui vai ser 1 mais 2 mais 1 mais 2, que vai dar 6. Certinho? Printou. Próxima letra. Olá, pessoal. Então, ó, finalizando quase, hein? A gente segue aqui a nossa sequência. Então, vamos lá. Divide aqui no meio para começar. Aqui, vamos começar pelo metal sódio. E aí tem 2 sódios antes da seta e 2 sódios após a seta. Uma dica, quando você tem uma situação assim, inverte. Um lado você multiplica por esse número
né? Tipo, esse lado eu vou multiplicar por 3 e esse lado aqui eu vou multiplicar por 2. Porque assim eu não preciso usar uma fração. Então vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6. Então, ó, do lado de cá, né, eu vou colocar o número 3, tendo 6 sódios do lado de cá. E aqui eu ponho o número 2, continuando com 6 sódios aqui. Senão, você ia ter que multiplicar aqui por 1,5 e depois multiplicar toda a equação por 2. Vamos para o ametal, que é o fósforo. Aqui, ó, desse lado, eu só tenho 1. Do outro lado, eu tenho 2. Então, eu venho aqui e multiplico essa equação por 2. Agora, a gente vai para o carbono. Carbono, temos 3 antes da seta e só 1 depois. Vem aqui, multiplica por 3 para ficar igual. Vamos contar agora os hidrogênios. 2 vezes 3, 6. Do lado de cá, temos só 2. Para dar 6, multiplica por... Só escrever aqui, ó. Temos 2. Para dar 6, a gente multiplica esse lado aqui por 3. E agora a gente conta os oxigênios. 3 vezes 3 aqui na primeira molécula tem 9, mais 4 vezes 2 da segunda molécula, 8, totalizando 17. Depois da seta, ó, 2 vezes 4 aqui na primeira dá 8, mais 3 vezes 2 do CO2, 14, mais 1 vezes 3 da água, também deu 17. A soma, 3 mais 2, mais 2, mais 3, mais 3. Então vai dar, ó, 3, 5, 7, 10, 13. Próxima letra. Letra T. Então, ó, mantemos a sequência, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Traçamos aqui a nossa linha e começamos, ó, carbono, 8 antes da seta e só 1 depois. Então vem aqui, multiplica esse lado por 8. Hidrogênio, 18 antes da seta e só 2 depois. Então, para ficar igual, multiplica por 9. E por fim, o oxigênio tem 2 antes da seta e depois da seta tem 16 mais 9, 25. Então, 2 vezes quanto que vai dar 25? 12,5. Então, vem aqui, ó. E aí a gente lembra, não pode ficar desse jeito, então a gente vai pegar tudo e multiplicar por 2. Então, a gente reescreve a nossa equação. E multiplica tudo por 2. Ó. 1 vezes 2 dá 2. 12,5 vezes 2 dá 25. 8 vezes 2 dá 16. E 9 vezes 2 vai dar 18. Então, a soma vai ficar 2 mais 25 mais 16 mais 18. Ó, 2 mais 18 dá 20. Com 25, 45, vai dar tudo 61. Printou. Próxima. Letra U. Essa aqui, lembra da sequência? Traçando a linha aqui no meio e bora. Essa aqui a gente começa pelo metal sódio. Tem 2 sódios antes, 2 sódios depois. Então já está igualado o sódio. Ametal. O ametal temos duas opções, nitrogênio e enxofre. O maior índice do nitrogênio é o 2. O maior índice do enxofre é 1. Então vamos começar pelo nitrogênio. Antes da seta tem 2 nitrogênios. Depois da seta, apenas 1.
Então aqui a gente multiplica por 2 para deixar tudo igual. Agora sim a gente vai para o enxofre, letra S. Só tem um enxofre antes e só tem um enxofre depois. Hidrogênio. Temos 8 hidrogênios antes da seta. Depois da seta tem 6 hidrogênios ali no NH3 e já tem os 2 ali da água. Então vai dar 8. Então aqui na água a gente deixa apenas o número 1. E agora a gente conta o oxigênio para ver se está tudo certo. O oxigênio tem 1 aqui na primeira molécula e 4 na segunda, totalizando 5 oxigênios. Depois da seta tem 4 na primeira molécula e 1 lá na água. Então também tem 5 oxigênios, tudo certinho, balanceado. A soma do nosso balanceamento vai ficar 1 mais 1, mais 1, mais 2, mais 1. 3, 4, 5, 6. Próxima letrinha, printou, bora. Letra V. Segue a nossa sequência. A gente parte aqui, ó, no meio. Aqui, tanto faz por qual metal você começar. Começar ali na ordem já o ferro. Tem 1 antes e 2 depois. Então você vem aqui, ó, antes, multiplica por 2. Você vem aqui para o Na, tem 2 antes e só 1 depois. Então você vem aqui, ó, desse lado, multiplica por 2. Vamos para o cloro. Antes da seta, ó, 3 vezes 2, 6. Depois da seta, só tem 2. Então aqui vamos ter que corrigir. Vou pegar, né, e multiplicar por 3. Só que, na verdade, não é por 3. A gente vai ter que apagar esse número que está antes. Porque a gente vai ter que ajustar. Então, cloro é como se só tivesse 1. Para dar 6, a gente vai pegar aqui, ó, e multiplicar por 6. Agora tem os 6 cloros. Só que eu tenho que voltar e refazer o Na. Agora o Na aqui tem 6. E antes o Na só tem 2. Então eu venho aqui e multiplico esse Na por 3. Para finalizar, agora a gente olha o carbono e depois o oxigênio. Carbono tem 3 antes da seta. Depois da seta, ó, também tem 3. Então o carbono já está igual. E o oxigênio tem 9 antes da seta. 3 vezes 3 também tem 9 depois da seta. Fazendo aqui a soma. 2 mais 3 mais 6 mais 1. Então, ó, 3, 9, 10, 12. Próxima letrinha. W. Coloca a sequência. Começa aqui pelo metal, ferro. 1 ferro antes, 2 ferros depois. Então a gente vem aqui, ó, e multiplica por 2. Vamos agora para o S, enxofre. 4 enxofres antes, temos apenas 1 depois. Então vem aqui, multiplica por 4. E agora a gente conta os oxigênios. Tem 2 antes, depois tem, esqueci de colocar o número 1 aqui. Depois a gente tem 3 oxigênios aqui na primeira, mais 4 vezes 2, 8. Então temos 11 oxigênios. Basta multiplicar por 5,5.
Ou seja, vamos pegar essa equação inteira e multiplicar por 2 para acabar com o número fracionado. Então aqui, ó, F é 2, F é S2 mais O2, virando F é 2O3 mais SO2. Aqui vai ficar 4, 11, 2 e 8. Então a soma vai ficar 4 mais 11, 15, mais 2, 17, mais 8, 25. E letra X, seguindo a sequência, a gente começa pelo metal níquel, só tem um níquel antes, então vai ter um níquel depois. Depois a gente passa agora, ó, tem um parênteses aqui, lembra, multiplica todo mundo. Eu tenho 4 carbonos antes e só um carbono depois, então a gente vem aqui, ó, multiplica por 4. E aí a gente conta o oxigênio. O oxigênio tem 4 antes e agora também tem 4 depois. Então a soma vai dar 1 mais 1 mais 4. A soma deu 6. Y está acabando. Põe a sequência. A gente começa pelos metais. Tanto faz qual metal você vai começar. Então, começando aqui pelo Mg, magnésio. Tem um magnésio antes, um magnésio depois. Então, você vem aqui, ó, escreve 1, escreve 1. Próximo metal, Ag. Ag é o metal prata. Tem um antes, um depois. Então, a gente também escreve um para cada um. Lembre-se sempre de fazer a lápis, porque de vez em quando você vai ter que fazer uma correçãozinha. Então, o próximo aqui, o cloro. Cloro tem 2 antes e apenas 1 depois. Então, você vai ter que vir aqui e multiplicar por 2. Então, onde você já tinha posto 1, apaga, reescreve agora com o número 2. A prata que a gente tinha acabado de olhar, vamos ter que fazer de novo. Ó. Agora eu tenho 2 pratas. Do lado de cá só tem uma. Então eu venho aqui e multiplico ela por 2. Ajustou de um lado, você tem que voltar e conferir o outro lado. Então vem aqui, multiplica por 2. Por fim, vamos olhar o nitrogênio e depois o oxigênio. Nitrogênio antes da seta tem 2. Depois da seta, ó, tem o parênteses. Esse parênteses multiplica todo mundo. Então, ó, depois da seta também tem 2. Tá ok. Oxigênio antes da seta tem 6. Depois da seta também tem 6. Então, a soma vai ficar 1 mais 2 mais 2 mais 1, que vai dar 6. Partiu agora para a nossa última letra. Letra Z. Segue a nossa sequência de sempre. Então aqui, ó, vamos avaliar. Tanto faz por qual metal você começar. Começando aqui pelo sódio, então. Tem um sódio de cada lado. Depois você vem para o metal cobre. Tem um
cobre também de cada lado. Aí agora você vai para o nitrogênio, letra N. Lembra do parênteses, multiplica todo mundo. Então, ó, nitrogênio eu tenho 2 antes da seta e apenas 1 depois da seta. Então a gente vai ter que apagar onde a gente colocou 1 e corrigir. Que agora vai ter que multiplicar por 2. Então vem aqui, multiplica aqui por 2. Quando você multiplicou por 2, você vai ter que refazer o NA, que agora tem 2. Então do lado de cá só tem 1. Então você vai multiplicar esse NA aqui por 2, apaga o que a gente já tinha colocado e põe o número 2. E aí conta o hidrogênio. Ó. Hidrogênio agora tem 2, do outro lado também tem 2. Lembrando aqui, ó, esse 2 aqui também multiplica todo mundo. E o oxigênio, aqui tem 3 vezes 2, 6, mais 2, 8 oxigênios de um lado, do outro lado tem 2 oxigênios, mais 6, também deu 8. Então a soma vai dar 1 mais 2 mais 1 mais 2, que vai dar 6. Então, pessoal, aqui a gente finaliza as 26 letras, questões, reações, só envolvendo balanceamento de equações. Qualquer dúvida, né, pode mandar uma mensagem aí, se alguma parte não ficou muito clara, só mandar mensagem tanto aí quanto no Instagram, por e-mail, onde você achar melhor, que a gente tenta responder assim que possível, ok? Agora, vamos para as questões que envolvem classificação das reações químicas, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar das classificações das reações químicas, que é aquele conteúdo que nós começamos como revisão. Lembrando, as reações químicas podem ser classificadas em 4 formas. Está aqui a nossa lembrança, né? Reação de adição ou síntese é quando eu tenho vários reagentes virando um único produto. Podemos ter decomposição ou análise. É quando um reagente se transforma em 2 ou mais produtos. Reação de deslocamento ou simples troca. Eu tenho um reagente. Aqui, ó. Antes da seta eu tenho uma substância sozinha. E depois da seta eu tenho outra substância sozinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma substância sozinha. Aqui eu tenho outra substância sozinha. É porque esse entrou aqui. Eu também posso ter a troca lá no segundo membro, tá? Não é só no primeiro, não. Então aqui é só para mostrar que o deslocamento pode ser com o primeiro elemento ou com o segundo ali da fórmula. E por fim, eu tenho a dupla troca ou metástase. É quando eu tenho 2 ou mais substâncias antes da seta se transformando em outras 2 ou mais substâncias após a seta. Então o que a gente vai fazer nessa daqui? Vou mostrar cada letra e vamos classificar cada letra usando uma dessas 4 situações. Então, ó, essa primeira aqui, você reparar, ó, eu tenho uma substância sozinha antes da seta e uma substância sozinha depois da seta. Então, qual é o nome desse tipo de reação? Deslocamento ou simples troca. Olha a próxima letra, letra B. Eu tenho uma substância antes da seta, 2 ou mais depois da seta. Qual é o nome desta reação? É essa aqui, ó, decomposição ou análise. Então, quando você tiver esse esqueminha aqui, facilita para você lembrar qual é o tipo de reação. Próxima. Olha essa aqui. Esse exemplo ele mais parecido com a última. Ó. Eu tenho 2 substâncias antes da seta, outras 2 substâncias depois da seta. Então, é uma reação de dupla troca. Letra D.
duas substâncias antes da seta e só uma depois. Isso aqui é uma situação de síntese ou adição. Qualquer um dos dois nomes está correto. Beleza? Printou. Próxima. Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui. Olha essa equação. Só observar. A gente tem aqui, ó, uma substância sozinha antes da seta e outra substância sozinha depois da seta. Então, isso aqui, ó, simples troca ou deslocamento. Letra F, uma substância virando duas, decomposição ou análise. Letra G, ó, duas substâncias antes, outras duas depois, simples troca ou metástase. E por fim, duas substâncias virando uma única substância, síntese ou adição. Dando sequência, de novo, ó, uma substância sozinha antes, outra substância sozinha depois. O nome disso é deslocamento ou simples troca. Uma substância virando duas, decomposição ou análise. Próxima letra. Duas moléculas se transformando em outras duas moléculas. O nome disso é dupla troca. Por fim, duas substâncias virando uma única. O nome disso é síntese. Próxima. De novo, ó, uma substância se transformando sozinha antes, outra substância sozinha depois. Simples troca. Aqui, ó, uma virando duas. Decomposição. Aqui, ó, duas substâncias virando outras duas. Dupla troca. E nessa última, duas virando uma. Síntese ou adição. Letra Q, ó. Uma substância sozinha antes, outra substância sozinha depois. O nome disso é deslocamento. Ou simples troca. Aqui, ó, duas substâncias virando outras duas. Dupla troca. Temos aqui agora, ó, duas substâncias se transformando em uma única. Adição. E por fim, uma substância se transformando em três. O nome disso é decomposição. Ou análise, né? Letra U aqui, ó. Uma substância sozinha, outra substância sozinha. O nome disso é simples troca ou deslocamento. Agora, ó, duas substâncias se transformando em duas ou mais. Dupla troca. Duas substâncias virando uma única. Adição. Uma substância sozinha, outra substância sozinha. O nome disso aqui é deslocamento. Para finalizar, uma substância virando duas. Decomposição.
e duas substâncias se transformando em duas ou mais, dupla troca. Então, pessoal, essa questão é para a gente reforçar as classificações das reações, ok? Próxima questão, ó, vamos avaliar. Vamos olhar e classificar cada uma dessas reações. Olha essa primeira, você tem uma substância virando outras duas. Isso aqui é uma reação de decomposição ou análise. Então aqui vai ficar com o número 2. Então essa aqui, ó, é o número 2. Olha essa número 2 aqui, ó. 3 substâncias virando uma única. É uma reação de síntese ou adição. Olha essa número 3. Eu tenho duas substâncias antes e outras duas depois. É uma reação de dupla troca. E por fim, ó, eu tenho uma substância sozinha antes e uma substância sozinha depois. Reação de deslocamento ou simples troca. Então, ó, qual é a sequência correta? A sequência correta é a letra A. 1, 2, 2, 1, 3, 4 e 4, 3. E para a gente finalizar com chave de ouro, temos aqui, ó, analise a reação abaixo. Essa reaçãozinha aqui. Essa é uma reação de decomposição e com base no fator externo utilizado para que ela ocorresse, podemos classificá-la em... Eu comentei com vocês que temos 4 tipos de decomposição de acordo com o fator que vai estar ali interferindo. Então, ó, letra A, hidrólise. Para ser hidrólise, o fator externo tem que ser a água. Então, aqui, o fator externo que a gente está usando é esse aqui, ó. Esse triângulo. Esse triângulo, o que ele quer dizer? Não quer dizer água. Então, não pode ser hidrólise. Segunda opção, eletrólise. Qual é o fator externo que a gente utiliza na eletrólise? Corrente elétrica. Então, a gente vai estar usando energia, elétron. Então, também não é o triângulozinho. Letra C, fotólise. A fotólise, nós vamos estar usando luz. Ou luz ultravioleta, tá? Então, a fotólise é aquela reação que ocorre mediante a presença de luz, que também não é aqui o nosso caso. Então, temos aqui, letra D, pirólise. É aquela reação... É aquela reação que vai acontecer mediante calor, que a gente representa pelo triângulozinho. Então, esse triângulo quer dizer calor, aquecimento. Esse triângulo nós chamamos de delta. Então, aqui já temos a nossa resposta. E por último, letra E, lipólise não é um tipo de reação química que a gente estuda aqui, ok? Então, resposta correta, letra D, pirólise, quebra mediante aquecimento. Ok? E aí, pessoal, espero que você tenha conseguido chegar aqui até o final. Se você conseguiu chegar, parabéns, muito guerreiro, guerreira vocês, né? É através desse esforço que você vai conseguir bons resultados e melhorando a cada tentativa, ok? Espero ter contribuído de alguma forma. Caso ficou alguma dúvida, é só deixar algum comentário aqui, me procurar na escola ou mandar mensagem pelas redes sociais, que estou sempre à disposição para tentar tirar essas dúvidas. Siga a gente, compartilhe aí com os colegas na turma, para que a gente possa estar fazendo mais vídeos das próximas listas que virão. E estamos à disposição e até uma próxima. Bons estudos!